Salve, salve Brasil, boa noite! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Ferri. Eu sou Felipe Corleta, co-host desse podcast. Queria começar aqui mandando um abraço e um agradecimento especial para os nossos patrocinadores, Adapta.org. Adapta, que é um sistema de inteligência artificial incrível, aí, brasileiro. Acesse o link aqui na descrição que tu vai saber tudo sobre a Adapta. E se tu ainda não usa, tu tá perdendo tempo, porque a IA tá chegando com muita força nos negócios. Mais de 1.500 assinantes aqui do Café com Ferri só da Adapta, hein? 1.500 assinantes vieram deste podcast que vos fala. E você é o próximo. Então entra aqui no link da nossa descrição do vídeo. E Minerva Foods, churrasquinho, tu já sabe. Hoje tem um gaúcho aqui, nosso convidado é um gaúcho. Então, a mesa, todo mundo aqui é gaúcho e a gente gosta de churrasco. E churrasco é com Minerva Foods, especialmente com aquelas carnes da Estância 92 que são maravilhosas pro teu churrasquinho. Hoje é quarta-feira tem sempre futebol e antes do futebol tem aqui o nosso podcast e a gente faz churrasco com Minerva Foods. Antes de começar aqui, o Ferri tem um recadinho. Do que? Defeito T? Defeito T. Buenas! Estamos caminhando para uma eleição que vai ser complicadíssima. Vai ser duríssima, vai ser uma briga feíssima, o país vai virar um campo de batalha, como a gente já espera, e temos aí uma tese importante que eu criei sobre o novo presidente. Então, quem quiser se inscrever, chama Efeito T. Vai estar na bio? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo. Os próximos 12 meses vão ser importantes para os próximos 20 anos do Brasil. Queria agradecer a nossa audiência mais qualificada do Brasil. E dizer para vocês também que a gente vai ver nos próximos 12 meses algo que a gente não via há muito tempo, né? Essa batalha jurídico-eleitoral que a gente vai ver vai ser muito pior nos próximos 12 meses do que foram nos últimos 20 anos. Então, tem aqui uma tese sobre a próxima eleição, sobre o que vai acontecer na próxima eleição. Queria agradecer demais a presença do Dr. Fernando Lemos aqui, um dos médicos mais conhecidos e renomados do Brasil. Ele tem, se não é o mais visto canal do YouTube no Brasil, 6,7 milhões de inscritos. Para quem não sabe a dificuldade que é crescer no YouTube, é dificílimo crescer um canal no YouTube. A gente vê canais aí excepcionais aí que não conseguem, por exemplo, o Flow Podcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, tem 5 milhões de inscritos. Então, para vocês terem uma noção da profundidade que o Dr. Fernando Lemos, um gaúcho, chegou nas redes sociais. E eu começo o podcast com uma pergunta exatamente nessa nova era dos médicos nas redes sociais. A gente tem hoje um novo paradigma. No passado, os médicos tinham medo das redes sociais porque eles tiravam a credibilidade. Hoje, se você não está nas redes sociais, você não existe. Bem-vindo, Dr. Fernando Lemos. Começamos com essa pergunta. Precisamos de redes sociais para ser um médico hoje que ganha cliente, que ganha credibilidade? Precisa ter rede social ou não? Bem-vindo. Primeiramente, uma honra. Ferri, Felipe está aqui com vocês. Muito feliz pelo convite. Na verdade, eu sempre tive um grande preconceito com rede social. Quando nós começamos o nosso canal em 2012 e foi me sugerido fazer um vídeo, a minha mente era que médico em rede social era picareta, era charlatão. Era médico que não era bem sucedido, que precisava de um subterfúgio para poder aparecer. E eu já era um médico extremamente bem sucedido, sou coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino e do reto. Uma área que é extremamente elitizada, no sentido que tem poucos especialistas no Brasil e no mundo. Portugal e Espanha têm pouquíssimos coloproctologistas. E, na verdade, hoje em dia, não ter rede social à parte médica, eu digo para você, claramente, sem medo de dizer, é algo inaceitável. Eu tenho visto médicos que eram extremamente bem-sucedidos, com uma clientela estável, que estão voltando a fazer plantões. Colegas com mais de 60 anos que estão tendo que voltar a atender convênios, que a sua renda mensal diminuiu. Por quê? Porque, na verdade, eu creio e eu falo que as redes sociais, o mundo digital hoje em dia, é a mesma coisa que era o nosso mundo físico há 30 anos atrás. Eu entrei na faculdade em 96. Naquela época não tinha isso. E as pessoas hoje em dia vivem muito mais no digital do que no mundo físico.
Então, todas as informações, os pacientes já chegam comigo já com diagnósticos feitos. Então, hoje em dia, a minha orientação tem como ter uma grande credibilidade em redes sociais, trazendo informação de qualidade, sem ferir os códigos de ética médica, nem os códigos do Conselho Federal de Medicina e os regionais de medicina. E, na verdade, é algo que obrigatório, não é algo mais talvez. Senão, você já ficou para trás, se por acaso você não está com uma presença marcante nas redes sociais. Ou você pode optar, né? Quer trabalhar muito com plantões por toda a tua vida, envelhecer. E tem uma opção de você aumentar a tua credibilidade, a tua renda, tendo essa autoridade nas redes sociais. E aí, você acha que é mais importante essa presença na rede social dos médicos para aumentar o número de pacientes ou para aumentar o valor por paciente que você cobra, ou mesmo para ter uma renda no próprio digital, vendendo cursos, mentorias, enfim, como é que você vê? É uma pergunta interessante, porque assim, ó, abre-se vários braços, né? Quando você tem uma autoridade em rede social, você é muito reconhecido. Nós chegamos ontem, nós estávamos na Universidade de Jardim ali, eu e a Francine, 4 pessoas pararam para bater foto comigo. Aonde eu vou tem pessoas querendo bater foto. Eu me encontrei ontem com o Felipe Tito ali na Cidade de Jardim, temos uma foto junto. Então, a pessoa acaba tendo um status, mesmo sem tu querer ser de celebridade. E só por isso, o teu leque de negócios aumenta. Uhum. O teu valor da tua consulta aumenta. Você pode relegar muitos atendimentos de convênios, porque convênio dominou a medicina, né? Como novidou. Até 85, 86, médicos que não tinham muito dinheiro eram só aqueles que não tinham noção nenhuma de organização financeira. Só que depois entrou os convênios. A renda do médico diminuiu muito, muito, muito. E eu falo com autoridade, porque eu tenho 12 médicos na minha família. Meu pai é urologista, tem 52 anos de profissão. Somos 12 médicos, uma família só de médicos. Então você acaba aumentando a tua consulta médica, você não precisa desculpa o termo, se prostituir com os valores de alguns convênios. Quem é cirurgião, que a maioria dos médicos não são cirurgiões, obviamente o valor da minha cirurgia, ela aumentou, só que você pode também criar outros nichos. Tem os cursos de lançamento, tem assuntos específicos de cada especialidade, que o que mais tem hoje em dia é a faculdade de medicina, o que mais tem é médicos sendo lançados no mercado. No Brasil, o número de crescimento de faculdades de medicina é mais do que na China. Então, o que mais tem é médico despreparado e médico atrás de qualificação. Então, os médicos qualificados que estão nas redes sociais, mostrando um bom trabalho, mostrando seu conhecimento, muitos estão querendo se aproximar de ti e te pedindo que tu dê cursos ou mentorias para mostrar para eles qual é o caminho. Então, na verdade, essa tua presença em rede social é um grande negócio, sim, para a medicina e mais. Você ajuda muita gente. Eu, desde 2012, eu tenho meu canal. Eu digo para vocês, 95% de tudo que tem lá dentro foi gratuito. O que eu mais recebo quando as pessoas me encontram, doutor Fernando Lemos, o senhor mudou minha vida. O senhor nem sabe que aquela dica resolveu o meu problema. E sem contar que, Felipe, por exemplo, eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, quase fronteira com o Uruguai, Rosário do Sul, cidade com 40 mil habitantes. É uma peregrinação de pessoas do mundo todo indo para lá. Por quê? Por causa da presença marcante em redes sociais. Então, na verdade, é fundamental pro negócio médico, por mais que as pessoas digam, mas medicina não é negócio. Medicina, ela é também um negócio. É primeiro um sacerdócio? Claro que sim. Mas também, tu tem conta para pagar, tu tem boletos, tu tem funcionários, então é importantíssimo, sim, pro negócio medicina, a presença em redes sociais. Deixa eu te perguntar sobre constipação intestinal. 7 em cada 10 mulheres, não sei o número dos homens aí, mas sofrem desse mal. Eu sofro um pouco também, já usando a pergunta.
Como é que a pessoa pode fazer para melhorar, ter uma qualidade de vida melhor em relação a isso? Porque eu vejo que é uma pauta que pega bastante na sua profissão, mas que pega a grande parte da população, né, adulta. Na verdade, a estatística realmente é esta. 7 de cada 10 mulheres têm algum grau de constipação intestinal. E homens, de cada 1000 mulheres, tem um homem constipado. Mulheres são muito mais constipadas que homens. Por quê? Por causa do estrogênio, que é o hormônio feminino. Essa é a principal causa. Até muitos colegas médicos de outras especialidades me perguntam, mas por que a mulherada é tão trancada? Por causa do hormônio feminino. Eu tenho muitos homens constipados porque acabam triando vindo tudo para mim. Mas, na verdade, é muito mais infrequente. Constipação intestinal, qual é o conceito? Pessoas que passam mais do que 3 dias sem defecar, ou pessoas que até defecam em 1, 2 dias, porém, defecação incompleta. O defecto diz, olha, não consegui esvaziar tudo. Isso a gente chama de esvaziamento incompleto do intestino. Também é um grau de constipação. Na verdade, nós sabemos que todas as nossas ansiedades, preocupações, irritações desembocam no intestino. Eixo cérebro-intestino. Hoje em dia todo mundo sabe, é um jargão, que o intestino é o segundo cérebro. Eu digo que eu chego às vezes a pensar que é o primeiro cérebro. No passado pensava-se que tudo desembocava no coração. Eu tô nervoso, tô preocupado, tenho quanto pagar, eu lido com a bolsa de valores. Na verdade, sabe-se que quase tudo desemboca na parte intestinal. Então, os problemas digestivos e intestinais têm relação direto. Então é isso que eu tenho. Com a parte funcional. Tanto que assim, Ferri, tem uma patologia chamada síndrome do intestino irritável. Que são pessoas que não têm doenças orgânicas, tu não tem câncer, tu não tem tumor, tu não tem colite, e tu tem desconfortos abdominais, tem relação direta com a parte do sistema nervoso. E eu, quando palestro para médicos, eu digo assim, eu digo, vocês me perdoem um termo um pouco chulo, só tem sim intestino irritável quem tem negócio, quem é um empreendedor. Vagabundo não tem intestino irritável, porque tudo desemboca aqui. E o tratamento de constipação intestinal, que na verdade é um dos grandes motivos que as pessoas me procuram do mundo todo, ela é uma ciência. Eu não tenho como aqui dizer para vocês, vamos tratar dessa maneira, porque depende de cada caso. Mas, por exemplo... Mas você acha que tudo é da cabeça? Não. Tem alimentação, né? Tem causa genética, tem causa alimentar, tem relação ingesta. Por exemplo, dá uma dica para vocês num dos vídeos meus que viralizou, e eu tenho relatos do mundo todo de pessoas dizendo, a minha vida mudou depois dessa dica. E eu faço um desafio com todos vocês que estão aqui, nós estamos com várias pessoas aqui, quem não está enxergando nós aqui, façam 3 semanas, isso que eu vou dizer, 3 semanas, 21 dias, vocês nunca mais na vida vocês vão parar com o que eu vou dizer para vocês aqui. Porque é inacreditável. Todos os dias de manhã em jejum, você levanta, você tem que tomar 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Não é um copinho d'água como vô e vó ensinavam no passado. É 600 a 640 ml de água. Lembra que uma garrafinha tem 600 ml. E depois você tem que esperar 30 minutos para comer alguma coisa. A água tem que ser natural, não é nem gelada nem morna. O ideal é você tomar, não precisa ser guti-guti, mas tem que ser no prazo máximo de 30 minutos, tá? Porque tem pessoas que têm dificuldade de tomar essa água. Por quê? E o que acontece com o corpo? E muitas pessoas pensam assim, quem criou essa história da água em jejum, o vídeo passou de 7 milhões, foi o Dr. Fernando Lemos. Não, eu não quero pegar esses louros para mim, que não, eu fui e sou o maior divulgador do mundo. Mas a Sociedade Hídrica Japonesa e a Sociedade Hídrica da União Europeia, que estudaram essa quantidade perfeita. Quando nós dormimos, nós nos desidratamos, tanto que te pesa de noite, te pesa de manhã. Tu tá sempre 1 quilo mais magro quando te acordar de manhã. Sempre. Por quê? Tu perde líquido pelos poros, pelo suor, pela lágrima. Quem ronca perde 3 vezes mais líquido. Enquanto a gente dorme, teu estômago continua produzindo suco gástrico, uma quantidade menor, mas continua. O sangue continua circulando, precisa de água. Então nós estamos desidratados. E célula desidratada é uma célula fechadinha. E ela não funciona direito. Então, se você hidratar na quantidade certa, nas primeiras horas da manhã, vamos lá, porque acontece. Aqui que está o motivo que as pessoas não param mais de trabalhar. Inclusive você, que lida muito, precisa muito da tua cognição. Essa pauta é boa. Essa pauta aí é uma pauta que a galera vai gostar. Aumenta fluxo cerebral através das artérias carótidas que levam o sangue para o cérebro. Em 2 a 3 vezes. Ou seja,
tu fica mais ligado. Tu fica mais concentrado nas primeiras horas da manhã. Só que tem que ficar aqueles 30 minutos sem comer algo. Outro detalhe. Durante o dia a gente aperta a mão de muita gente, né? A gente toca aqui, né? Quando você hidrata as células nas primeiras horas da manhã, as tuas células de defesa da imunidade, elas são ativadas. Então tu te previne de infecções ao longo do dia, infecções respiratórias, infecções de pele. Outro detalhe fundamental. Estimula o reflexo gastrocólico, teu intestino recebe um aviso que tem que se mexer. Por isso que quantas pessoas constipadas... Para mim, doutor, é inacreditável. Depois de 20 anos, eu comecei a defecar bem por causa dos 600 ml de água em jejum. Óbvio que eu tenho mulheres constipadas que ficam 14 dias sem defecar, 20 dias. Não vai ser só uma água em jejum que vai resolver. Mas isso aí faz uma diferença gritante. Outra coisa, problema de refluxo, azia. Enquanto você dorme, o estômago continua produzindo ácido. De manhã, quando você acorda, o estômago está com ácido. Se você tomou essa quantidade de água, o teu estômago ele é, entre aspas, lavado. Empurra esse ácido para o intestino delgado para não ter os sintomas de doença do refluxo. Quantas pessoas que tomam omeprazol e pantoprazol que me disseram, eu consegui abandonar por causa da sua água em jejum. Diminui edema de membros inferiores. Quantas pessoas fazendo drenagens linfáticas? Eu até brinco que eu tiro o emprego de muitas pessoas com isso, porque ajuda a tirar o edema de membro inferior. Tudo isso com água em jejum. Eu fiz um teste de um dia que me chamaram cedo para operar, e eu não tomei minha água em jejum. E eu vi que eu estava lento. Estava assim me sentindo estranho, porque eu sou bem ligado, agitado. E eu disse, foi água em jejum. Inclusive eu fiz um vídeo. O que aconteceu quando eu não tomei esses 600 ml de água em jejum? Muda uma vida em relação à saúde. Isso aqui. Sugiro todos vocês fazerem esse teste, vocês não vão querer mais, porque depois de 3 semanas que você começa a ver estes benefícios. Gente, em um oferecimento adapta.org, Minerva Foods, estamos aqui hoje com o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista renomado, eleito o médico mais influente e lembrado do Brasil pelo prêmio IBEST, formado pela Universidade Federal de Santa Maria e conhecido pelas suas redes sociais e pelo canal Planeta Intestino. Bem-vindo de novo, Fernando. Queria te perguntar como é que você fez para fazer um canal do YouTube e chegar a 7 milhões de pessoas. Eu acho que você fala sobre coisas que afligem muitas pessoas, né? Não fazer cocô todos os dias e tal. Mas qual que é o segredo do conteúdo para conseguir ter atingido esses números tão incríveis? Sabe que tem vários fatores, mas eu quero citar, Felipe, 3. 3 deles que são bem marcantes na minha mente, quando colegas médicos me perguntam sobre isso, ou empresários, eu digo que tem 3 coisas. Primeiro, eu abordo assuntos que são pouco abordados no mundo. São assuntos tabus, assuntos que as pessoas têm vergonha de falar, mesmo sendo algo extremamente simples. Falar sobre reto, sobre ânus. Eu chego e digo para os pacientes assim, toca no teu ânus. O ânus é que nem nariz, só está escondido. Então são assuntos sexo anal, hemorroida, intestino preso, coceira anal, higiene anal. Então, até para os mundos dos negócios isso aqui é interessante, né? Porque na verdade se você puder entrar num nicho que as pessoas não lidam tanto, já é um ponto positivo. Obviamente que tu fazer o básico bem feito, isso aí conta. Não é todo mundo que faz o básico bem feito. Mas o primeiro ponto meu foi tocar num assunto e abordar algo que não é muito falado. E é algo do dia a dia de todo mundo. São angústias que as pessoas têm, são dúvidas que as pessoas têm. Tem pessoas que atravessam o mundo, me pagam uma consulta, cara, para conversar comigo sobre sexo anal. Já aconteceu isso aí. Eu tive uma paciente de Nagoya, no Japão, que veio consultar comigo para falar sobre esse assunto. O segundo aspecto é um aspecto que não é um defeito só do médico. É um defeito das pessoas técnicas. Vocês vão entender. Por exemplo, o seguinte. Se eu falar algo com vocês que lidam com a parte de empresas, vocês vão me falar sobre break-even, valuation, EBITDA e não sei o que mais. O médico tem uma dificuldade gigantesca de se expressar para paciente. Isso é um termo. E não sou eu que estou dizendo. Por que os pacientes disseram para mim com um dos motivos que meu canal cresceu? Doutor, eu entendo o que tu fala. Médico tem dificuldade de se expressar para o público. Por 2 motivos. Primeiro, por insegurança. Alguns acham que tu falando algum termo um pouco mais bonito, rebuscado,
tu vai impressionar. Isso aqui é coisa do passado. Mas a maioria não é isso. A maioria é por não saber como realmente falar. Por exemplo, uma laparotomia. Por que tu não fala? Teve que abrir o abdômen, abrir a barriga. Aquele paciente fez uma ureterolitotomia. Pô, cara, foi tirar um cálculo renal. Deu. Uma bolsinha. Por que tem que falar colostomia? Então as pessoas começaram a me ouvir e dizer, eu entendo o que o doutor Fernando Lemos fala. Então isto é algo importantíssimo, que é essa comunicação. E médicos têm dificuldade de se comunicar nessa maneira em relação ao público. Interessante que eu li esses dias, só abrindo um parênteses, né? Quais são os 2 maiores medos da humanidade, né? Fizeram uma pesquisa. Falar em público. Primeiro é medo da morte, óbvio. E o segundo é falar em público. E o falar em público por medo de não saber como se expressar, né? E médico não gosta de ser questionado. Claro que isso aqui é do passado, tá? Eu tô há 24 anos formado, eu sou da leva dos médicos antigos, tá? Todo mundo que se formou antes do ano de 2000 é considerado médico antigo. Eu tô nessa lista aí, tá? E o terceiro motivo, que eu acho que é muito importante, pessoal, isso que eu falei para Band, rede de televisão Band, em relação ao público sentir a tua empatia. Sabe que quando eu comecei meu canal, a minha esposa, Francine Lemos, a Francine fez medicina e abandonou medicina. Fez medicina na UBRA e abandonou. E a Francine, hoje em dia, ela é advogada expert em direito médico, tá? E ela entrou num grupo de um lançamento, num gurus da rede social, que começaram a me analisar sem ela pedir. E disseram, nunca o canal Planeta Intestino vai crescer. Nunca. Porque o Fernando Lemos é muito sério. Ele não ri. Eu tenho fama de ser brabo pelo modo que falo, mas não sou. É apenas o modo de falar. Porque eu acho que saúde tem que ser abordada de maneira extremamente séria. E começou antes os médicos fazendo, como alguns TikTok, dancinha, isso aqui. E eu sempre fui extremamente sério no modo de falar, de abordar. Porque o assunto que eu falo, ou qualquer assunto, tem que ser muito sério. E o público consegue perceber isso hoje em dia. E, na verdade, eu digo, eu nunca dou uma informação em rede social que eu não daria para a pessoa que eu mais amo nessa vida, que é meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho. Eu nunca indico um remédio no meu consultório que eu não indicaria para alguém. Eu nunca indicaria uma cirurgia porque os pacientes dizem, doutor, mas aquilo que aquele médico me passou lá, não senti firmeza. Então, essa empatia, ela é importante, né? Como diz aquele ditado, aquele jargão. Eu não gosto muito de jargões, mas esse é importante, né? Quem não é de verdade tem prazo de validade. E, na verdade, tu realmente ser quem tu és, tu trazer a tua verdade e a tua segurança é algo que fez. Então, essas 3 coisas eu diria. Tocar num assunto que é pouco falado. Segunda coisa, fazer o público entender o que eu quero transmitir. Isso aqui serve para todas as áreas. E o terceiro é tu realmente transmitir algo que tu quer que o teu público melhore. Mostrar essa empatia, que não é algo apenas da boca para fora, que é algo que... Por exemplo, algo que eu disse, que eu estava comentando esses dias com um colega que é dono de uma empresa, eu disse, atualmente, hoje em dia, é difícil tu ser enganado presencialmente, né, Ferri? Por exemplo, tinha enganado, uma vez eu fui enganado, um cara foi me vender uma assinatura de 4 rodas, né? E o cara chegou com um crachá de 4 rodas no meu consultório, na minha clínica lá, e me vendeu e ele era um farsante, né? E chegou com as amostras, tudo, nunca chegou, né? Hoje em dia, esse tipo de golpe quase não tem mais, tá entendendo? Os golpes nas redes sociais, eles ainda acontecem, mais frequente. Só que eles vão acabar. Porque as pessoas conhecem mais as pessoas por rede social do que fisicamente hoje em dia. Tu já conhece os 3 dias pessoas. Antes de te ligar, eu dizia, tu tá aqui com teu filho, eu vou matar ele, tem que passar 25 mil pra minha conta agora e o filho do lado. Todo mundo cai nisso. Ninguém mais cai nisso. É a mesma coisa dos golpes em redes sociais. Eu digo que os picaretas de internet, eles estão com os dias contados. Porque as pessoas estão entendendo claramente quem é quem só por te acompanhar. Então, seria isso. Deixa eu perguntar sobre roupa íntima. O senhor falou, eu li aqui alguma coisa da pauta, que tem que ficar 12 horas sem roupa íntima. Algo assim. Eu não fico nem um minuto sem. Me explica isso aí um pouco. Então, a pessoa deve ficar de free balls?
Então vamos lá. Free balls. Então vamos lá. Free Informação. balls. Ó, Ficar sem cueca, né? Então vamos lá. Eu nunca fico, não fico nem um minuto sem, então eu queria que o senhor me explicasse. Acho que na hora do banho só. Então tá bom. Então vamos lá. Informação pro teu público aqui, informação que vale ouro, né? Porque eu digo que uma informação que tu muda um hábito é uma informação que não tem preço, né? Que nem 600 ml de água em jejum tem mudado a vida de todo mundo. E eu vou passar agora uma outra informação aqui que vai mudar o paradigma de todas as pessoas que assistirem esse podcast. Deus quiser, as pessoas de todos os 5 continentes. Vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a parte do homem. Bolsa escrotal, onde estão os testículos. Temperatura, 34,5 graus. Temperatura do nosso corpo, 36,5, 37. Mas para ficar fácil de entender, 2 graus a menos tem que ter a bolsa escrotal. Correto? O que acontece no inverno com a bolsa escrotal? De todo mundo? Ela recolhe, certo? Para poder ficar naqueles 34,2. O que acontece com a bolsa escrotal no verão? Ela cai, né? Porque ela quer ficar nos 34,5. Imagina você abafar durante as 24 horas do dia, a tua bolsa escrotal ela nunca vai estar nos 34,5 graus. Pensa comigo. Quem é que produz o hormônio masculino? Testículos, né? Cada vez mais gurizada com impotência sexual. Por quê? Quem produz testosterona são os testículos. E o testículo, para poder produzir um bom testosterona, ele tem que estar com a temperatura dele adequada. E qual é a moda hoje em dia? Não usa boxer? Com as cuequinhas apertadinhas? Justinha? Antigamente era zorba que nós chamávamos, né? Então, na verdade, e para a mulher, também serve tanto para a região genital, como da região anal, e para a parte da região anal, que eu sou proctologista, eu lido só com isso aqui. Na verdade, pessoal, qual é o conselho para a vida toda? O meu pai, como é uro, a vida toda me criou assim. Eu tenho o Francisco, meu filho, tem 11 anos. E o meu pai me criou, sempre sabia assim. Eu chegava de noite e dizia: filho, não pode dormir de cuequinha, tá? Eu me criei ouvindo isso. E, na verdade, dica. Chegou, a maioria das pessoas chega entre 18 e 19 horas em casa, certo? Retira cueca, retira calcinha até o outro dia. Perfeito se fosse 12 horas. Não se abafa a região anal. Multiplicação de fungos, micose, dermatite acontece muito no turno da noite. Muitas mulheres com problemas de vaginites, vaginose, escorrimentos de repetição sem melhorar. Tem que completamente ficar. Pode ficar de bermuda, Felipe, você perguntou. Bermuda. Homem, samba canção. O meu pai é urologista do tempo antigo. Meu pai tem 76 anos. Nenhum paciente dele usa cueca diferente da antiga samba canção que nós não estamos mais acostumados a utilizar. Então, tanto para a região genital do homem e da mulher, como para a região perineal ou perianal, não pode abafar mais que 12 horas. E mais uma dica, aqui dica de especialista agora, que só dou dentro de consulta. Outra dica maior ainda. Depois do teu banho da noite, seca a região anal, batendo. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu criei no meu canal. Não esfregando, anos não se esfrega. E secador de cabelo só no vento. Uma vez no dia tu tem que secar a tua região anal, que você nunca... Ela é sempre úmida, o dia todo. Tem que secar a região anal com o secador de cabelo uma vez no dia, no mínimo. Para prevenir dermatites, eczemas e micoses anais. Porque depois que se instala, pessoal... Eu tive um caso, para contar para vocês, da seriedade. Um paciente chegou comigo, ele consultou com 12 especialistas. Inclusive, a filha dele mora aqui em São Paulo, e ele foi até a minha cidade lá. E realmente estava com um fungo difícil de resolver. E eu disse para ele, mexeu com acho que um bolinho de receitas assim. E eu disse para ele, primeira coisa, o senhor não acha que eu vou dar minha receita para o senhor colocar junto aí e dizer para todo que é médico que não está resolvendo, né? E eu ensinei para ele em relação à parte de secar a região anal. Ele é meu paciente até hoje, ele é um dentista aposentado. E ele divulga, disse, olha, fui curado com secador de cabelo. Que o doutor Fernando Lemos me passou. Por quê? Tu tirou o habitat do fungo. Fungo gosta de lugar abafado e úmido. Região inguinal, região vaginal, região anal, embaixo do braço. Então, tu tem que arejar a região genital. Ideal seria 12 horas. Não consigo 12 horas? Pode ser 10 horas, pode ser 8 horas. Mas não fica com a parte da tua genitália, parte anal, abafada o dia todo. E nós, homens, temos essa história ainda da parte da produção de testosterona, que é muito pouco falado por médico. Vai chegar em casa, então, e ficar sem cueca. Sem cueca.
Bermuda, samba canção. Vou tentar fazer isso. Doutor, vamos falar bem mais sobre outras complicações aí gastrointestinais e sobre o seu sucesso aí nas redes. Mas eu queria te perguntar, tu que é um especialista, quão grave é a situação do ex-presidente Bolsonaro que está internado com relação ao seu intestino, a essa facada que ele sofreu? Você pode explicar um pouco para a gente, de forma didática, o que está acontecendo com o ex-presidente? É um caso dificílimo. Uhum. É um caso que eu soube dos bastidores, não iria comentar aqui, mas já sei que já está em redes sociais por tudo, em relação a um cirurgião que operou o Bolsonaro e agora foi trocado, e foi uma outra equipe que operou, e esse cirurgião acabou questionando a esposa do Bolsonaro. Na verdade, é uma cirurgia que nenhum cirurgião especialista gostaria de... É um problema quase insolúvel. Não estou falando em relação que ele vai a óbito. Em relação que ele pode ter inúmeras vezes este mesmo quadro. O que ele tem na veia, o que foi? Ele sofreu uma facada. Uma peixeira. Peixeira. Uma facada é uma faquinha. O cara tomou uma peixeira no peito. E, na verdade, extravasou fezes. E quando mexe numa barriga que está completamente contaminada, infectada, gruda tudo lá dentro. Nós chamamos de aderências ou bridas. Gruda tudo. Até às vezes os pacientes me dizem assim para mim, eu não consigo entender o que é aderência. Tem vídeo sobre o YouTube sobre isso. Eu digo assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar eu, o Felipe e o Ferre aqui. Como se nós ficássemos grudados, nós três, com uma super bonder aqui. Cada um quer ir para um lado. E não tem como ir porque está tudo colado. Então, na verdade, de tempo em tempo, essas aderências, o que faz? Ela angula o intestino. E o intestino não consegue funcionar. E se a pessoa não colocar uma sonda, a pessoa acaba vomitando fezes. Porque não tem como sair. O trajeto está interrompido. Só que essas aderências, pessoal, ela é extremamente difícil de resolver. Só para você ter uma noção, sabe quanto tempo demora para abrir uma barriga? Sabe quanto tempo eu faço para me abrir um abdômen e chegar nas alças intestinais? Eu tenho fama de operar rápido. Vamos dizer, 1 minuto. Para exagerar um pouco para mais. 1 minuto. Sabe quanto tempo demorar para abrir a pele do Bolsonaro? 2 horas. Mas por quê? Porque se tu abrir muito rápido, como está tudo colado, tudo aderido, acaba lesando alças intestinais, saindo fezes para fora. Então, foi uma cirurgia que durou 12 horas. É um problema quase que insolúvel, esse problema das aderências do Bolsonaro. Já passamos por muito... A minha formação de residência... Mas tu acha que a idade prejudica? Ele tem 70 anos? Não é sobre idade. Não é sobre idade. Eu fiz a minha formação cirúrgica no Hospital Conceição de Porto Alegre e a coloproctologia no Hospital da PUC. Porto Alegre. Nós recebíamos muito esses casos no Hospital Conceição. E, na verdade, são aqueles casos que tu diz assim, é um casamento. O paciente vai ficar contigo pro resto da vida. Melhor agora, daqui a pouco, tem um problema. Então, realmente, Felipe, é um caso extremamente complicado. Pós-operatório é um pós-operatório difícil. Quanto mais intervenções... Eu não me lembro se foi 6 ou 7 procedimentos que o Bolsonaro já fez. Né? Essa última foi a 7ª. Sétima, né? E, então, na verdade, não foi erro da outra equipe que operou ele. Não foi, isso aí acontece. Pode ser os melhores cirurgiões do mundo. Isso é algo que acontece em quem passou por o que ele passou. Tá, mas vamos explorar esse assunto agora que foi uma boa luz aqui do Felipe. Ele tá hoje parece que o intestino voltou a funcionar, hoje é o 15º dia da cirurgia, mas eu já estava vendo relatos de que, se continuasse mais uma semana, 2, sem funcionar o intestino, a situação dele, já vê que ele já está bem mais abatido, já está, parece mais... Qual é a consequência disso? Ele vai fazer outras cirurgias ao longo dos próximos meses? Existe uma maneira disso voltar à normalidade? Ou, eu estava lendo alguns posts de alguns especialistas, inclusive, sobre o assunto. Eu não gosto de falar sobre esse assunto, porque eu sou um grande fã do presidente e da família, inclusive sou amigo pessoal da família toda. Mas é importante até para o público. Então, um especialista na área, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre as consequências dessa... o que pode acontecer daqui para frente com o presidente, com a saúde do presidente. Ele pode provavelmente ter que ser operado de novo, ou
milagrosamente ele pode ficar bem e voltar a ter uma vida normal, ou isso não acontece mais? Porque ao longo dos últimos anos ele foi operado 7 vezes. Isso não é normal, né? Então, não me parece algo que se resolva, né? Parece, bom, agora mais uma cirurgia de 15 horas, mas eu queria que você falasse sobre isso, sobre o que pode acontecer daqui para frente, se o intestino melhorar, tem como melhorar de uma vez, tem como não melhorar, e se piorar, tem solução fazendo outra cirurgia, né? Pergunta ótima, Fer, porque isso aqui é uma dúvida que todo mundo tem, né? Por que não resolve nunca, né? Tu sabe que muitos casos de câncer, tumor, é muito mais fácil de resolver do que o problema do presidente Bolsonaro. O câncer a gente vai lá, opera, retira, faz quimioterapia e resolve o problema do paciente. Adoram perguntar, por que não descobriram a cura do câncer? Descobriram sim, diagnóstico precoce. Câncer de intestino, pois na minha área, se você abordar precocemente, que é o tumor que está mais crescendo no Brasil e no mundo... 45 anos, tem que fazer os exames, né? Isso aí. E na verdade é o seguinte, ó, Fer, o que eu entendo também de medicina, que é muito especialista, eu não entendo nada sobre nada, é um pouquinho de cada coisa. Na verdade é o seguinte, ó, com toda certeza o intestino dele já deve ter funcionado antes desse prazo. Eu não entrei nos detalhes, nem com a equipe médica que operou ele, mas geralmente entre o 6º e o 8º dia após a cirurgia que ele fez é um tempo decisivo. Ninguém consegue ficar todo esse período sem o intestino funcionar. No mínimo eliminando gases. Tanto que a primeira coisa que chega um paciente que fez uma cirurgia, ele eliminou gases. Quando o paciente diz assim para mim, eliminei. Tu levanta as mãos pro céu e diz pro paciente levantar também. Tá? Só que pode ter um desfecho que nós não esperamos com o presidente Bolsonaro por causa desse tipo de cirurgia dele, não por causa da técnica, que foi muito bem feita, a equipe excelente que operou ele. Pode, pessoal, pode. Porque é muito improvável o tipo de resposta após essa cirurgia. Quando tu opera um câncer, tu sabe dizer na hora se a pessoa vai ficar bem ou não no pós-operatório. Tu consegue dizer. Essa é uma cirurgia que ela é improvável. Eu não sei quantas alças foram lesadas, alças que a gente fala sobre o intestino, foram lesadas durante a cirurgia. Eu não sei o quanto de contaminação estava lá dentro. Pode acontecer de uma sepse abdominal e o presidente tem que fazer outras cirurgias. Essa sepse é infecção generalizada. É a falência sepse é sinônimo de infecção generalizada. Isso, que aí pode afetar todos os órgãos. Aí o presidente pode vir até o óbito, né? Pode vir a óbito, tá entendendo? Mas assim, digamos que o presidente, e se Deus quiser, eu sou um admirador do presidente Bolsonaro, consiga escapar dessa. Ninguém, nenhum especialista no mundo vai dar a garantia para ele que ele não vai ter que passar por outros procedimentos desses, porque não existe uma cura definitiva para quem tem aderências intestinais por causa de uma lesão ou por uma arma branca, que é uma faca, uma peixeira, como tu falaste, ou por uma arma de fogo, porque teve muita contaminação. Então é algo que não tem como prever, mas que tem chance de ter outros procedimentos cirúrgicos, sim. Como tem pacientes que já passaram por 2, 3 cirurgias e nunca mais tiveram obstrução intestinal por causa de aderências. O problema todo do presidente são aderências. Angula o intestino dele e não consegue desangular. Aí tem que abrir para isso. Só que pensa comigo. Esse intestino que está angulado... Tá, mas doutor, 7 cirurgias é um sinal de que a cirurgia foi mal feita ou não? Não, nunca é o mesmo segmento. Nunca é. Por exemplo, o seguinte, ó, angulou. Mas por que a Michelle quis trocar de médico, o senhor acha? Na verdade... eu não sei os reais motivos. O que eu sei que estava todo mundo dizendo, justamente o que tu falaste, fez 6 cirurgias, está já na 7ª. Então vamos tentar ir para uma outra equipe. Mas eu, como especialista, eu digo para você que não tem nada a ver com a técnica feita. O problema é a patologia dele. E quando angula o intestino, para você conseguir descobrir aonde está o intestino que está angulado, dentro de uma barriga que está uma maçaroca, é dificílimo. E tu tem que chegar naquele ponto. E caso isso vai chegar lá, tu vai mexer mais. E quanto mais tu mexe, mais aderências dá. Então, por isso que aderências hoje em dia se operam em último caso, como aconteceu do presidente Bolsonaro. Então, na verdade, essa tentativa de troca, se foi para, não operou muito bem com a outra equipe, não é verdade. Isso aí é uma inverdade. Isso aí acontece com os melhores cirurgiões, isso tem a ver com a patologia e não com a técnica cirúrgica. Quer perguntar? Doutor, eu sofro muito de refluxo gástrico. O tempo todo? O tempo todo, sem tomando magnésia bisurada e milanta e omeprazol e o que... Tem um
paciente. Consulta grátis aqui, vamos lá. O tempo todo, cara. Isso aí tu tem há 20 anos isso, né, cara? Acho que nasceu. Caralho. Quais são o que fazer para quem sofre de refluxo gástrico como eu? Existe uma série de estratégias, né, Felipe? Hoje em dia, um dos remédios mais vendidos no Brasil e no mundo é o omeprazol. Hoje em dia tem vários derivados, pantoprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, mas é tudo mais ou menos a mesma coisa. Tá? Inibidor da bomba de próton. Inibidor da bomba de próton, ok? Só que, na verdade, o que descobriu-se? Que o uso crônico dele pode causar alguns malefícios. Por exemplo, estão citando demência por diminuição da vitamina B12, em alguns casos, problema sério de desbiose, que é alteração da microbiota intestinal. Na verdade, eu acho que supervalorizam um pouco esses sintomas graves em relação ao bloqueador da bomba de próton. Obviamente, eu não estou defendendo aqui que você tem que usar de maneira ininterrupta, tanto que eu tenho vários esquemas terapêuticos que eu passo para os meus pacientes para poder abandonar o omeprazol ou o pantoprazol. Porém, Felipe, tem uma série de fatores, tá? E essas dicas que eu vou dar aqui, algumas delas aqui, é para todos nós. São dicas de vida que eu chamo de digestão saudável, que nós deveríamos todos, se não fazem o que eu vou dizer agora, mudar a partir de hoje. Por exemplo, item 1, 600 ml de água de manhã em jejum, esperar meia hora. Lava o teu estômago nas primeiras horas da manhã. Segundo detalhe, sabe qual é a média que o brasileiro mastiga para engolir? Entre mastigar e engolir? Eu acho que deve ser 5 mordidas a minha. A média do brasileiro é 2. Ó, engole. O estômago, ele deve receber o alimento já pré-digerido. O certo é 5 mastigações antes de engolir. Presta atenção, coloca na boca, tem que mastigar 5 vezes. Ó. Enquanto isso, as enzimas da língua, glândulas salivares e submandibulares, elas produzem o bolo alimentar. A digestão tem que começar na boca e não no estômago. Outro detalhe, erro dificílimo de mudar. Ó, comer e bebericar. O estômago não sabe trabalhar com sólido e com líquido. Não sabe. Isso aí piora refluxo, piora gases. E tudo isso aqui... tempo bebendo no almoço, é por isso que tem refluxo. 15 minutos antes ou 15 minutos após. Essas dicas não é só para refluxo, tá, Felipe? As dicas também para quem tem bastante gases. E a população tem muitos gases. Ou quem não é para tomar água enquanto come? Em hipótese alguma. 15 minutos antes ou 15 minutos após. Isso aqui. E esse dia teve um médico, uma palestra, que tentou me pegar com uma pergunta. E disse, vem cá, e sopa? A minha esposa da Serra Gaúcha, de Bento Gonçalves, gosto muito de a sopa no inverno e sopa de capelete. Eu como direto capelete. Perfeito. Líquido, direto. Né? Na verdade é o seguinte, mesmo sopa, você deveria consumir o líquido para depois os sólidos. O estômago, a digestão normal leva 1h30, 1h40. Se você misturar líquido, aumenta em 1h30, 2 horas essa digestão. Isso piora refluxo e piora gás. Tá aí, ó, essa é uma bela dica aí para você que está assistindo esse podcast. Era esse conteúdo que eu queria botar no ar. No final a gente consegue. Deixa eu lhe perguntar sobre por que tem tanto mito... Ele não terminou a resposta. Só algumas outras coisinhas, Fer. Senão nós vamos ter o tempo. Vai falar. Algumas outras coisinhas, outros detalhes aqui também. Não se conversa muito enquanto come. Aí complicou. Nós temos uma tradição que na mesa para nós conversarmos e discutirmos, né? Eu sou do tempo, sou lá do Rio Grande do Sul, não sei se o pessoal entende o que é vaca amarela, né? Vaca amarela, quando a gente era pequeno, dizia vaca amarela, todo mundo tinha que ficar quietinho, né? Não precisa ser isso, não precisa ser radical. Eu não sou radical com nada, nem com dietas restritivas com pacientes meus nenhum. Mas enquanto você come, você engole ar. Aerofagia. Pode conversar, mas não grandes discussões, não grandes argumentações, não grandes brigas. Tem pessoas que brigam muito enquanto estão comendo, discussões. Isso piora muito o refluxo, piora muito gases. Tá? Outro detalhe, não deita 20 minutos, no mínimo 20 minutos tem que esperar para poder deitar depois que come. Eu tô tomando Monjaro, tá? E automaticamente, tô tomando uma dose mínima por 10 dias, aquela dose é para tirar um pouco da compulsão alimentar, que se eu deixar eu como 3 pratos todo dia, sem parar. E eu tô comendo menos, menos quantidade. E eu tô me sentindo bem melhor. Tu acha que quanto menos a pessoa come, melhor ela se sente ou não? Ou porque menos o intestino trabalha, ou tem alguma coisa, tem uma relação, isso ou não?
No passado... Eu vou adotar todas essas suas dicas aí. Sim. Vamos ver se funciona. Depois eu vou fazer um vídeo aí. Funciona 100%. Vai mudar a tua vida, essas dicas aqui. Outra coisa, a não ser que seja por outros problemas patológicos, mas eu sugiro tu colocar um prazo pro teu uso do teu Monjaro. Coloca um prazo. Eu vou usar aqui, ó. Você é uma pessoa magra, tá entendendo? E todos esses derivados, Ozempic, Monjaro, agora, excelentes. Publicações no New England Journal, que aumenta a sobrevida, tempo de vida, proteção cardíaca, mas para quem necessita. Pessoas diabéticas, pessoas com obesas mórbidas que vão precisar ir para uma cirurgia, tá? A cirurgia bariátrica vai acabar, você acha? Vai diminuir muito. Eu acho que vai diminuir uns 70%. Bariátrica com o Monjaro, e já tem outras drogas já para serem lançadas. O Monjaro é maravilhoso, só que tem que saber como utilizar. Tu não pode colocar o Monjaro como se fosse uma coisa rotineira pro teu dia a dia, pro resto da vida. Não pode ser assim. É melhor tu adaptar. Por que o Monjaro vai... Por que melhorou pra ti? Por que ele faz o Ozempic e o Monjaro? Ele dá uma lentidão no esvaziamento do estômago. O estômago é mais lento. Então é o seguinte, olha só que dica interessante aqui. Por que tem que mastigar lento? Por que tem todas essas dicas em relação ali que tu comer? Sabe quanto tempo demora o cérebro para entender que o teu estômago já alcançou as calorias que tu precisa? Por exemplo, tu pelo teu peso olhando deve precisar de umas 2.800 calorias dia. Isso aí. Sabe? Basal 2.700. Então olha só. Quanto tempo o estômago demora? 20 minutos. Então olha só. Se tu tá num rodízio de carne. Mano, eu como sem parar até explodir. Então aí. Essa aqui é outra dica, Felipe. Vai ter que responder. Essa aqui é outra dica. Nunca acabe a refeição com o termo que nós usamos lá no Rio Grande do Sul. Tô cheio. Nunca. Mas não dá, mas isso aí na prática não funciona. Mas funciona. Tu tens que te adaptar. O Monjaro funciona. Mas tu tem que adaptar. Tu tem que acabar a refeição sempre com um pouco de fome. Tu tem que acabar a refeição dizendo assim, ó, eu poderia comer um pouco mais. Não, mas na prática, na prática a teoria é outra. Na prática não funciona assim. Meu avô sempre falava Eu não consigo parar de comer. Eu vou lá comer na brasa, eu fico comendo lá costela e picanha até morrer. Então agora eu tô tomando Monjaro faz um mês. Sabe pra quê? Acabou agora. Eu chego lá, como 5 pedaços de... que já é muito. Mais uns 3 costelas e aí paro de comer. Mas eu comia 20. Então vou te dar uma dica. Meu avô sempre falava, eu nunca estou satisfeito. Ou tô com fome, ou tô passando mal. Exatamente. Porque na verdade é o seguinte, ó. Sabe por que as pessoas engordam e emagrecem, esse efeito sanfona, e não conseguem nunca perder peso? Sabe por quê? Sabe quanto tempo demora pro teu cérebro entender que tu precisa de menos calorias? 2 anos. 2 anos. 24 meses. Então, na verdade, é uma luta inglória. Se você te adaptar que durante 2 anos tu estás comendo menor quantidade, menos calorias, você vai conseguir manter esse hábito tranquilo. Mas tu tem que pensar... Há quanto tempo você acha que eu posso tomar um Monjaro sem me fazer mal? Não, ele não que ele vai te fazer mal, pode não te fazer mal nunca. Mas eu colocaria, se tu fosse meu paciente, eu te diria pra você, ó, coloca assim, ó, 180 dias. 6 meses. 6 meses para você te adaptar a mudanças de vida, esses estilos de vida aí, para poder abandonar isso aqui. Não comer que nem um hipopótamo. Deixa eu perguntar, deixa eu mudar a pergunta então. Vamos para um tema mais sensível aqui. Por que existe tanto mito e ninguém fala sobre o sexo anal? Uma pergunta que está na pauta aqui. E eu não ia fazer, mas vou aproveitar para fazer, porque eu acho que a audiência aí vai gostar. Por que existe tanto mito em relação a isso? Se fala pouco, mas muita gente faz. Primeiro de tudo, sexo anal tu tem que falar com quem é coloproctologista. Então, às vezes as mulheres chegam constrangidas para conversar comigo, ou mesmo homens, e eu disse, é comigo que você tem que falar. Porque tem muita informação perdida em redes sociais. Antigamente, quando não tinha rede social, era em revistinhas. E... Tem um médico, inclusive, que faz umas piadas boas, que tem uma audiência altíssima, né? Como é que chama? Ele faz o leite na rosquinha, ele pega a rosquinha, bota o leite. Já viu esse cara? Procura aí. Ele tem uma audiência altíssima. É um médico também que ele tira dúvidas e tal, falando sobre esse assunto. Eu tenho visto várias colegas falando sobre isso aí, mas poucos são coloproctologistas. Tu tem que conhecer... Na verdade é o seguinte, né? É um assunto pouco falado, porém muito praticado. Quase o café aqui. Pela maioria dos casais, ou quem é homossexual, é extremamente comum, tem muitos e muitos pacientes,
Primeira pergunta que vem na pauta. Ferre. É proibido o sexo anal? Muitas pessoas gostariam que eu dissesse assim, agora que eu não estou falando sobre crenças, sobre meus argumentos, estou falando aqui como um profissional, como um coloproctologista. Proibido não é. Mas é algo antinatural. Vamos entender alguns detalhes aqui. Primeiro de tudo, sabe qual é um dos músculos mais fortes que nós temos do corpo? O esfíncter anal. A musculatura. Vamos. Ele está sempre fechado. Vocês já pensaram nisso? Nunca pensaram, né? Vocês vão pensar. Sempre contraído. Sempre fechado. Quando é que ele relaxa o esfíncter interno do ânus? Só quando nós defecamos. Olha só o coração. O grande músculo cardíaco, né? Tunk, tac, sístole e diástole, né? Contrai e relaxa. Está sempre relaxando. O esfíncter não. Sempre contraído. Sempre fechado. Ele só vai relaxar quando nós defecamos. Então, primeiro de tudo, ele está fechado. Não é que nem um sexo vaginal que não está fechado. Algo que as pessoas às vezes acham engraçado que eu digo, para ter um coito anal, primeiro de tudo tem que ser, tem que bater na porta. Porque, na verdade, ele está contraído. Tem que ser relaxado. Primeira dica. E como se faz isso? Lubrificação. Como é que nós fazemos o exame proctológico? Talvez algumas pessoas vão achar estranho, engraçado, mas é uma coisa do dia a dia e todo mundo vai ter que passar por um coloproctologista. Quando nós vamos fazer uma região anal, vamos fazer de conta que aqui está a região anal, eu nunca chego com meu toque, com minha luva e faço o toque retal, que os homens fazem para exame de próstata, que fazem para o exame proctológico, né? Isso que examina todas as pessoas. E é totalmente indolor. Então, eu nunca chego e faço o toque completamente. Sempre tem que lubrificar a parte externa do ânus e fazer um movimento de uns 3 a 4 segundos. Por esfíncter entender que vai ter um relaxamento. Primeiro detalhe. Segundo grande detalhe. Não tem lubrificação dentro do reto canal anal. Não é que nem a parte vaginal. Não existe. Então tem que ter uma lubrificação extrema. Tanto da região anal, lubrificante na região anal, como na parte peniana. Não adianta lubrificar só o ânus ou só o pênis. Tem que ser lubrificar as duas coisas com lubrificantes à base d'água. Não utiliza lubrificante à base de gel e de silicone e com sabor de chocolate, de morango e com aromatizador, que isso aí é irritante para o canal anal. Terceiro detalhe, e talvez esse é o mais especializado de todos que eu vou passar para vocês aqui, que isso aqui, inclusive, médicos que não são da área não sabem disso, tá? O reto tem nome de reto, mas ele não é reto. O reto ele é curvo. Então, na verdade, a penetração do coito anal ela tem que ser muito bem pensada para poder seguir a curvatura da região anal. Eu não vou explicar aqui a curvatura técnica para vocês, mas vou dar uma dica muito prática aqui para todos os seguidores, as pessoas que estão aqui ouvindo e que elas querem ouvir. É algo assim, tanto que eu tenho um vídeo no meu canal que proctologista fala sobre sexo anal que tem 22 milhões de visualizações. É o vídeo que mais visualizado de sexo anal no mundo. Proctologista fala sobre sexo anal, que é um vídeo. Eu tenho uns 4, 5 vídeos sobre esse assunto, né? E sempre pensem comigo. O pênis do ativo tem que apontar para o umbigo da pessoa passiva. Tem gente que vai gostar dessa dica aí. Por isso que a posição correta de começar um coito anal é deitar de lado. Porque o pênis ereto vai apontar para o umbigo. Como é que é a posição que a maioria das pessoas praticam um coito anal? Gênito peitoral. Popular, de 4, ajoelhado. Pensa comigo. Onde é que está o umbigo da pessoa passiva? Lá embaixo, né? Para onde que está o pênis apontando direto? Para cima. Totalmente anatômico. Por isso que eu recebo muitas pessoas, isso aqui é muito sério, com laceração de esfíncter no retal. Nós operamos quase todas as semanas. Com sangramentos, com hemorragias, por a prática do sexo anal. Isso aqui é uma informação de utilidade pública que eu estou passando aqui. Tá? Isso aqui é extremamente sério. Eu tenho um caso que eu poderia ficar aqui contando para vocês sobre o que aconteceu em coito anal feito de forma errada e inadvertida. Casos graves. Já tiveram casos de óbito. Então, por isso que esse é um assunto que tem que sim ser falado e tem que ser sim debatido.
Deixa eu falar sobre hemorroida. O que é hemorroida? Por que dá hemorroida? Por que tanta gente tem hemorroida? Por que é uma doença que atinge o pobre, o rico? Uma doença, não Doença não é democrática. doença, não, é uma... Hã? É uma doença democrática. Uma doença democrática. Sim. Porque, posso falar que preciso explicar um pouco sobre isso, Uhum. que tem na minha pauta aqui. Na verdade, os meus queridos jornalistas que fizeram a pauta aqui hoje, a vontade de matá-los, mas tudo bem, vamos lá. Tive que eu fazer a pauta, Uhum. né? Na verdade, falou tudo. É uma doença democrática. O miserável tem e o bilionário tem. Eu tenho pacientes mega empresários que têm e tenho pacientes paupérrimos que têm. Primeiro de tudo, hemorroidas todos temos. Essa é a primeira quebra de tabu. Quando eu palestro, eu digo para os colegas, nunca digo que tal pessoa tem hemorroida, não, porque todos nós temos. Hemorroidas são os vasos hemorroidários que nós nascemos com eles dentro do canal anal. Todo mundo tem. Primeiro de tudo. Com o passar dos anos, por causa de alguns fatores, que seria interessante nós tocar em alguns fatores para evitar muitas pessoas de se operar, vai elas crescendo e nós chamamos de doença hemorroidária. Pode ter hemorroida interna, como pode ter hemorroida na parte de fora. Sintomas muito comuns. Vamos ver? Sangramento quando você defeca. Eu vou lá sangrar, eu olhei no papel, tem um sanguezinho vermelhinho vivo ali. Ou às vezes nas fezes ali, né? Claro que pessoas com mais de 40, 45 anos têm que fazer colonoscopia para prevenção de câncer de intestino para não ficar achando que é hemorroida e está com câncer. Eu sou obrigado a falar isso aqui, porque mais acontece isso aqui. A pessoa não procura o especialista e está com um problema lá em cima. Qual a idade de fazer 45, né? Para todo mundo, e 40 anos, quem tem na família alguém com câncer de intestino tem que começar aos 40 anos. Tá? Ou não tem idade se a pessoa tem sintomas. Então, é algo que vai acabar incomodando. E olha que estatística chocante. Diz que entre 6 a 7 de 10 adultos terão doença hemorroidária em algum momento da vida. Ou seja, 70% da população vai ter isso aqui. Né? Vai ter outra coisa que pode causar. Inchaço na região anal. Coceira. Muita gente pensa que é vermes. Essa coisa de coceira para vermes é mais mito do que realidade. É mais em crianças. Tá? Outras pessoas notam que quando defecam, incha a região anal. E tem do 1º ao 4º grau. Se você seguir algum dos conselhos que eu vou passar para vocês aqui, você vai conseguir livrar-se possivelmente de uma cirurgia para doença hemorroidária. Vamos lá, os conselhos. Primeiro de tudo, lute para ter fezes macias. Não diarreicas, macias. Quem tem constipação intestinal, fala com um proctologista, começa com teus 600 a 640 ml de água de manhã em jejum, fezes macias. Outro detalhe, importantíssimo. O meu primeiro vídeo no nosso canal Planeta Intestino, primeiro vídeo de todos, o título era... O nome do vídeo, para quem quiser seguir, é Planeta Intestino. O nome do canal é... Planeta Intestino. O primeiro vídeo foi Desaprenda o que você aprendeu. 98% da população mundial faz o higiene anal errado. Nós aprendemos errados, ensinamos errado para os filhos e vamos até morrer fazendo errado, até tu cair com o colo proctologista ou assistir aqui o Café com Ferro e aprender isso para mudar. Eu digo para os pacientes, podem lembrar de mim quando estão sentados no vaso sanitário, não me importo, eu só lido com isso. Então, quem não aprendeu isso, a partir de hoje, lembre-se do Fernando Lemos pro resto da vida. Como é que nós ensinamos filhos? Como é que você foi ensinado? Que defeca, que tal ânus, se limpa assim. Não é assim que as pessoas se limpam e vão olhando? Ânus não se esfrega nunca. Em hipótese alguma. Eu até brinco muito, digo, o que o ânus fez pra ti? Que tu esfrega tão forte? Por que isso? Tu vai machucar vasos, vai dar hemorroida externa, vai dar fissura, vai dar eczema, vai dar dermatite. Região anal, 3 maneiras de você fazer higiene. A perfeita e 2 aceitáveis. Perfeita, defecou e lavou. Água, sabãozinho neutro de glicerina e depois tu seca com uma toalha batendo. Por isso que depois quando sai do teu banho, vai tomar um banho de noite, ou banho de manhã se você tem o hábito de tomar. Tem que secar a região anal, mas seca batendo. Nunca esfregando, em hipótese alguma esfregando. Eu tô num local que não tem como lavar. Lenço umedecido. Desde que depois você pegue um papel higiênico e seque para não deixar muito úmido a região anal. Tô num local que não tem como lavar, nem lenço umedecido, papel higiênico. Pode usar. Use 20 pedaços se for preciso, mas batendo. Nunca esfregando, nunca macerando. Então essa aqui é outra grande dica. Terceira grande dica. Essa dica foi um vídeo meu que viralizou muito. Não leva celular para vaso sanitário. Cara.
Antigamente as pessoas levavam o vaso sanitário jornal para ler. Fica o mínimo de tempo possível. E agora não tem mais jornal, né? Defeca e sai. Lembra que tu tá sentado sobre uma privada aberta, contra a gravidade tu tá apertando a tua região anal para baixo. Isso aqui vai facilitar prolapsos hemorroidários, até mesmo prolapso retal. Então, não fica muito tempo sentado em vaso sanitário. Defecou e saiu. Até no programa lá, eu estava com o podcast com o Vilela brincou e disse que ele gosta de fazer as artes dele, que ele é desenhista, tudo sentado no vaso. Eu digo, faz em qualquer lugar, menos nesse. Os pacientes dizem muito para mim assim, Ferreira, doutor, o vaso é um local que eu fico bem tranquilo, eu relaxo disso. Relaxa em outro local. Não atualiza a rede social em vaso sanitário. Defecou e sai. Outro detalhe, só que serve para todos nós, ó. Serve para ti, ó. Com exceção de reuniões que não tem como nós sair. 1h30 estourando, 2 horas sentado. Levanta. 5 minutinhos para circular os vasos da região anal. Pensa comigo. Quando você está viajando, quando você está dirigindo, vendo uma série, está numa reunião, o que nós estamos apertando aqui? Todo o corpo em cima de quê? Do ânus, né? Todo o corpo lá dentro. Os pacientes gostam de dizer para mim, mas e se a poltrona não for bastante confortável? Não interessa, tu tá apertando. Então tem que dar uma levantadinha. Okay. Outro detalhe, quem tem sobrepeso, emagreça. Sobrepeso é um fator de risco para doença hemorroidária. Cuidado, moto, bicicleta e cavalo em excesso, feito de uma maneira totalmente desorganizada. Tudo isso aí pode traumatizar. E em relação à alimentação, para finalizar essa parte. Tem alimentos que deixam fezes ácidas? Tem. Que pode passar a irritar? Tem. Ah, doutor, pimenta causa hemorroides? Que coisa que mais me perguntam, rede social ou presencialmente. Na verdade, não. Na verdade, alimentos que deixam fezes ácidas, que deixam o pH das fezes abaixo de 7, eles são irritantes para a mucosa do canal anal e do reto inferior. E isso aí pode prejudicar qualquer problema no reto. Tem uma fissura anal, uma fístula, uma criptite, uma papilite, vai irritar. Então, o que é alimentos com fezes ácidas? Vamos lá. Café preto, aceitável até 2 por dia. Tomo 2 litros. Vai pegar muita gente aqui. Outro detalhe. Pimenta, pimentão. Pode, mas cuidado com excesso. Embutido, salame, linguiça, salsichão. Tolera-se 1 ou 2 vezes mês. Cuidado com algo que as pessoas se chocam quando eu digo. Alho em excesso. O alho é bom para a saúde? Me perguntam muito isso, é bom. Mas se for em excesso, como é que eu vou poder dizer de maneira mais concreta quanto que está em excesso? Se você está comendo e tu sentir que está com alho a tua comida, tá demais. O alho é para poder dar um temperinho, misturar ali, tá? Chocolate, amendoim e pipoca, para quem gosta, 1 ou 2 vezes por semana. Não mais, isso aí deixa fezes ácidas. E esses temperos completos, que tem inúmeras marcas aí no mercado, também deixam fezes ácidas. Então, essas dicas básicas aí vai fazer você prevenir uma doença hemorroidária de 3º e 4º grau, que é já indicação cirúrgica. O Coca Zero, café, isso que dá muito gases ou não? Porque eu tomo café o dia inteiro, Coca Zero o dia inteiro. Eu tô sempre meio inchado, assim. Isso é o quê? É da Coca Zero, do café? Tem efeito ou não? Ferri, eu gostaria que pudesse depois tu assistir um vídeo, não faz muito tempo, faz uns 3 meses que eu publiquei no canal, sobre Coca normal e Coca Zero. Tá? Se inscrever no YouTube lá, Coca normal, Coca Zero, e o Dr. Fernando Lemos vai ter esse vídeo lá. Tá? As duas são ruins. As duas são ruins. Né? Ah, mas uma tem mais... Não, 2 são ruins. Né? Mas as duas causam gases, as duas dão refluxo, as duas vai relaxar a cárdia, que é uma válvula do estômago que facilita assim. Outro detalhe, né? Muitas pessoas têm azia, queimação, só que outras pessoas que têm uma cárdia, que é essa válvula competente, que não deixa que suba, esse ácido do estômago ele sai, porque o intestino delgado ele vira, sabe o que? Gás. Então tem pessoas que estão sempre estufadas por causa disso. Né? Sempre. Esse é um dos grandes detalhes. Eu estou fazendo uma consulta aqui. O importante desse podcast aqui, que eu sempre tento trazer, é um conteúdo que a pessoa realmente aproveite o podcast. Né? Então, acho que hoje a gente está atingindo esse objetivo. Tu quer fazer uma pergunta? Eu tenho mais umas. Eu queria que o aqui. doutor falasse sobre a mentoria que ele está criando para os médicos, para eles se posicionarem nas redes, enfim, fazer também um merchan aí desse trabalho. Uhum. Na verdade é o seguinte, ó, o ano passado e esse ano, consecutivos, 2, pelo Prêmio Best, categoria Saúde,
eu fui escolhido o médico mais influente do país, né? Perguntas livres em redes sociais. Diga qual é o seu médico que você mais lembra. E eu fui escolhido. E por causa dessa visibilidade, muitos médicos no Brasil começaram a pedir para serem meus mentorados, no sentido de que como alcançar essa visibilidade, essa autoridade para agregar valor nos seus serviços, né? Então, na verdade, o que eu faço? De maneira extremamente ética, de maneira extremamente correta, porque o pilar são 3. Que essa mentoria aqui chama-se DDT, Dr. Dream Team, é o nome dessa mentoria. É um branding, posicionamento do médico de maneira correta, que o que eu mais vejo em rede social é um posicionamento errado. 2, assessoria jurídica para saber o que tu pode, o que tu não pode fazer. E o 3º é um marketing médico certeiro. Então eu tenho esse tripé junto comigo, né? E na verdade, essa mentoria ela vem justamente para qualificar. Não é só para ajudar o médico a ganhar mais dinheiro, é qualificar o que tem em rede social. Me perdoem, tem muita porcaria. Tanto em relação a qualquer assunto, mas na parte médica tem muita porcaria. Por isso que eu digo para os meus seguidores, olha, seguinte, não precisa só me seguir, mas siga alguns poucos que tu saiba que são pessoas que têm credibilidade, que têm uma vivência na medicina. Eu trabalho há 24 anos como médico. Eu sou médico, eu não sou influenciador, como tu me pergunta. Eu opero quase todos os dias, eu atendo todos os dias, eu faço colonoscopia quase todos os dias. Tanto que a minha dificuldade para poder marcar entrevistas é gigantesca por causa na minha agenda, tá? Então, na verdade, essa mentoria é justamente para qualificar colegas e ajudar eles a entenderem que nesse mundo de rede social, que é algo que não tem mais volta. Ou você está nela, ou você vai ficar para trás. Deixa eu lhe perguntar sobre higiene íntima. Outro assunto importantíssimo, né? Esse é um assunto que quem ouvir também a partir de hoje vai mudar. Né? Algo que vai marcar também. Vamos lá. As pessoas fazem errado a higiene íntima. Porque, na verdade, para entender de maneira muito simples, né? Todo o nosso corpo a gente tem micro-organismos, vamos chamar de bactérias, que é o que mais tem, para nos proteger. A tua pele tem micro-organismos para te proteger. Tanto se tu lavar demais a tua mão, é ruim. Ok? Lavar de menos é ruim, mas lavar demais é ruim. Você vai tirar a tua camada protetora. Então, na nossa região genital que eu me refiro? Parte vaginal mulher, parte peniana para homem e a região anal, que é para homem e para mulher. Tem uma flora, bactérias que nos protegem. E isso tem a ver com o pH. Para quem não sabe o que é pH, para tu ver se é ácido ou se é básico. O pH normal é de 7 a 7,2. Se é mais que isso é básico, menos que isso é ácido. Então nós temos que respeitar o pH dessas regiões para nós não lesarmos essas bactérias amigas e protetoras. Vamos entender? Primeiro tudo, região anal. Qual é o pH na região anal? 7. É neutro. Então tu não pode usar sabonete comum na região anal. Tu tem que usar um sabonete neutro, glicerina. Tu tem que usar na região anal. Então, eu gosto de tomar meu banho, não sou patrocinado, vou só citar porque me veio na cabeça aqui, gosto de tomar banho com sabonete Dove, exemplo. Mas para região anal, tu tem que ter um sabonete, um sabãozinho específico, pH neutro para região anal. É obrigatório. Região peniana e vaginal, vou facilitar. Porque a região vaginal, ela é ácida, muito ácida. Varia entre 4,2 o pH a 4,5 a região vaginal, 4,5 a 5,2 a região vulvar, que é a parte de fora, e a região peniana nós vamos de 5 a 5,5. É muito ácido, menos que 7 é ácido. Então nós não podemos usar sabão neutro para a região genital, pênis e vagina. E o que eu mais vejo, até mesmo especialistas nessas áreas, usa um sabãozinho neutro para limpar a parte genital. Negativo. Nós temos que comprar sabonete líquido íntimo que tenha pH ácido. Na verdade, no nosso mercado não tem, aqui no Brasil, não tem tantos. Se você pegar um sabonete íntimo masculino e mulher pegar um sabonete íntimo feminino, eles terão pH ácido. Então, na verdade, você precisa cuidar dessa diferenciação, porque senão o quê? Corrimentos, dermatites,
eczemas, coceiras, que são coisas extremamente relevantes. Outra coisa que se assoma com isso é não abafar a região genital durante todo o dia. Outra coisa muito errada que as mulheres fazem é manter esses protetores diários, que fica abafando a região genital. Também isso aqui não é interessante. E uma dica em relação, para finalizar esse assunto da parte da higiene, não utilizem aqueles sabonetes bactericidas no corpo. As pessoas acham que para poder fazer uma limpeza melhor, né? Tem vários. Por exemplo, posso citar aqui um famoso Protex. Não estou fazendo uma propaganda negativa, mas não se usa diariamente. Para que usa Protex? Para situações específicas. Por exemplo, eu jogo tênis. Eu me operei do meu joelho ano passado. Tá? Eu rompi meu menisco. O meu especialista pediu que eu fizesse uma higiene com sabonete bactericida 2 dias antes da cirurgia. Eu fui lá e fiz. Porque se você usar um sabonete bactericida no teu corpo, sempre você vai destruir a flora da tua pele. Então não se usa rotineiramente sabonetes bactericidas para todo o corpo e muito menos para a região anal. Para simplificar, região anal tem que ser um sabonete neutro. E região genital, um sabonete líquido com pH ácido. Então, pode dizer assim, então quantos sabonetes eu tenho que ter no meu box para tomar um banho? Só 2. O mesmo que tu usar neutro para o ânus, tu usa para o corpo. E tenha um separado para a região genital com pH ácido. Só isso. Entendeu? Deixa eu lhe perguntar uma curiosidade minha, que eu trabalho com investimentos, o senhor sabe, né? Por que o médico é tão ruim na parte de investimentos, na sua opinião? E é realmente muito ruim. Mas por que o senhor acha Porque isso? médico só trabalha. Médico não tem tempo para se aprofundar nisso. Ainda mais, tá mudando isso, PR, mas na verdade a carga médica de trabalho tá mudando muito, tá? É uma carga horária gigantesca. Então o médico perde muito dinheiro, médico quebra com facilidade, médico coloca muito dinheiro fora, justamente porque só sabe trabalhar. Só sabe trabalhar. Sabe ganhar dinheiro, mas não sabe como administrar esse dinheiro, né? E na verdade, isso aí tá sendo bastante falado. Agora, e vocês tocado, podem me seguir, eu vou ajudar. Uhum. Deixa eu perguntar sobre uma coisa que eu acompanho bastante. Esses médicos que têm mais exposição, sequencialmente, eu vejo relatos de que eles levaram denúncia de outros médicos no CRM, porque falou tal coisa e tal coisa. Isso é uma curiosidade minha. Por que um médico é tão hater do outro médico? Porque o outro tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro. Por que tem tanto hating na medicina? Tem mais hate na medicina, eu acho, do que na minha profissão. O cara, aqui na Faria Lima é feio. Aqui é feio. Mas aqui é lixado. Mas, por exemplo, um médico começa a fazer sucesso e tem 20 médicos que vão lá no CRM e começam a denunciar. É porque o cara tem uma moral de assim, não, isso é errado. Eu não vou... Isso é errado. Esse cara tá fazendo errado, então eu vou fazer uma denúncia. Ou é porque é inveja mesmo? Por que é moral mesmo ou é inveja? Sabe que de todas as perguntas que vocês me fizeram até agora, a que mais me surpreendeu foi essa, por tu saber isso. Né? Se me perguntarem Eu sou muito especialista, doutor. Eu entendo um pouquinho de cada coisa e nada profundamente. Uhum. É a classe mais desunida que existe no mundo, é a classe médica. E para te responder de forma curta e grossa, como nós dizemos, é puramente por causa da inveja. Só isso. Não é por causa de moral, não é por causa tô com pena dos meus pacientes, seguidores. Não, é por inveja. Por saber que aquela pessoa está prosperando, aquela pessoa é famosa, aquela pessoa está sendo convidada para ir em tudo que é lugar, a televisão está atrás dela. É puramente por causa disso. Não é por ideologia. Porque o médico não teria nem tempo de poder ir num local para fazer uma denúncia por causa de algo moral. O que motiva ele a ir é puramente por inveja. É o pensamento do hater. Que toda pessoa que está exposta, toda pessoa famosa vai ter os haters, tem que saber como administrar. E médico famoso tem muito médico que é hater dele. Então, assim, resumidamente, é puramente por inveja. Não tem outra explicação. Ô, doutor, certeza absoluta. Você acha que dinheiro compra felicidade? Claro que não. Dinheiro compra comodidade. Só que eu acho que
dinheiro é um dos problemas que a gente tem que lutar para tu não ter mais este problema, porque a vida vai te ofertar vários problemas ao longo da vida. Então eu acho que o problema dinheiro seria um problema a menos na tua vida se você fosse bem sucedido. Não estou dizendo ser milionário, multimilionário, bilionário, mas tu tem que ter um mínimo possível, né? Eu sou muito confio muito em Deus, tenho muita fé, eu tenho a minha religião, sou muito espiritualizado, né? E tenho certeza absoluta, porque eu trato muito, porque a parte aqui tá ligada com aqui. Eu tenho muitas pessoas que chegam comigo com problemas digestivos, com uma depressão profunda. E pessoas têm condições de consultar com os melhores terapeutas no mundo e comprar os melhores medicamentos. E por que não melhora? Tem grana, cara. Por que tu vê a vocalista do Nirvana se matando? Por que tu vê Amy Winehouse se matando? Por que tu vê a síndrome dos 27 anos se matando? Ali. Tem médico pra ajudar, cara. Por quê? Porque existe um vazio dentro do ser humano que é do tamanho de Deus. E tem uma partezinha lá, cara, que tu não preenche com grana, tu não preenche com sexo, tu não preenche com mulher, tu não preenche com homem. Tu preenche apenas com as coisas de Deus. Então, na verdade, com toda certeza, te traz conforto o dinheiro. É uma incomodação a menos que tu tem dinheiro, mas que traz felicidade. Tanto que eu tenho um pensamento comigo, em Felipe. Um pensamento comigo, isso aqui é meu. Pensamento, eu nunca falei isso aqui em entrevista nenhuma. Sabe qual é a classe, financeiramente falando, estamos aqui falando de negócios, mais difícil de entender sobre a necessidade que precisa de Deus? Porque hoje em dia tu tá vendo, esses dias teve um que me perguntou assim, poxa, cara, tô vendo muitas pessoas falando de Deus e de Jesus, famosos, né? Flávio Augusto, Thiago Negro, Pablo Marçal, e isso e aquilo, né? Sabe qual é a classe mais difícil de conseguir acessar Deus? Pensamento meu, classe média. Classe médica ou média? Classe média, tanto baixa como alta. Vou explicar para vocês por quê. Classe baixa é fácil tu entender. Aqui no Brasil é muito fácil entender, porque aqui o protestantismo veio depois. Por exemplo, é o seguinte, a pessoa não tem nada, a pessoa é um miserável, assim como as pessoas pensam. Não tem absolutamente, então vou me pegar com Deus. É fácil de acessar. As pessoas que têm muita grana, chega no momento da vida que tu vê que aquela grana toda que tu tem não preenche algo a mais. E é fácil chegar para ela e tu acessar. Eu sei se vocês conhecem, obviamente, o Peter Jordan. Uhum. O Peter Jordan disse que ele era um ateu convicto e ele começou a ler um livro do Richard Dawkins, Deus no Delírio, e começou a se sentir muito mal. Ele disse que não conseguiu ler um quarto do livro. E ele disse assim, cara, eu comecei a ver uns podcasts assim, até citou o podcast do Vilela lá, e um monte de cara inteligente, cara, falando em relação à Bíblia, Deus. Ele disse, cara, não é possível esse cara ser tão louco. Começou a ler a Bíblia e se aprofundar nisso. Hoje em dia ele é um cara com uma fé diferente. Então, quem tem muita grana, um momento vai te questionar. E aí é fácil tu pegar alguém e te dizer. A classe média, nada contra a classe média, estou dizendo que eu acho difícil de acessar essas pessoas, já que perguntou em relação diante traz felicidade. A pessoa acha que tá bem. A pessoa acha que é aquilo. Ou a classe média baixa, eu ganhar um pouquinho mais, eu vou ser feliz se eu ganhar um pouco mais de grana, cara. E depois tu aprende, cara, quando tu ganha a partir de um valor, lá não muda absolutamente nada, cara. O que o senhor acha mais sedutor, doutor? Poder ou dinheiro? O poder, indiscutivelmente. Tanto que é muito fácil tu manipular uma pessoa querendo dar poder para ela do que pelo dinheiro. Até inicialmente o dinheiro. Para poder... Mas assim, para manter poder, isso aí indiscutivelmente... Né? E considerando que você é o cara médico mais reconhecido do IBEST, se você tem o maior canal de proctologia do mundo, tá fazendo um sucesso estrondoso, como que lida com o ego nesse momento? Cara, eu trabalho muito bem disso. Trabalho muito bem com isso, por causa da minha espiritualidade. Uhum. Cara, eu nunca fui um médico bobo, nem quando eu me formei, cara. Nunca fui.
o que mais tem é médico bobo, né? E eu fico só olhando, né, cara? Diz que estão recém começando a vida, né, cara? Estão ganhando um pouquinho ali, né? Eu até vejo alguns outros colegas assim, um pouquinho mais, né? Na verdade, eu trabalho muito bem em relação a isso, né? Eu não sabia o que é assim, antigamente, quando não estava com essa exposição, eu era um anônimo. Eu estava agora com a minha família, estava lá na Disney, lá, e chegamos no restaurante lá, às 23 horas, restaurante brasileiro lá na Disney, lá em Orlando, perdão. E quando eu entrei no restaurante, um cara com as mãos na cabeça assim, ó. Um senhor, seus 70 anos, bonezinho, bermuda, e gritou: não acredito que entrou no meu restaurante aqui. Restaurante famoso lá em Orlando, lá. Esse cara doutor Fernando Leão no meu restaurante, cara. Não é possível. Ele chamou os funcionários, tudo lá, agora. E eu trabalho muito bem isso, cara. Por causa da minha espiritualidade. Eu não deixo que absolutamente nada abalar o meu ego de uma maneira que vai me prejudicar. A Bíblia diz assim, ó, que a soberba precede a queda. E, na verdade, eu tenho visto muitas pessoas soberbas que hoje em dia não são absolutamente nada, cara. Então, por isso que essa parte é extremamente boa de ser alimentada. Ô, doutor, quem é que é a pessoa mais inteligente que o senhor já conheceu pessoalmente? Não pode ser da família. Flávio Augusto. Indiscutível. Eu tive uma conversa com o Flávio Augusto um tempo atrás de 13 minutos. E mudou muito a minha visão em relação a... Ele é muito talentoso. Ele talentoso, né? Na verdade, ele me abriu a mente em relação a isso. Antes dos médicos começarem a me pedirem para cima, então eu disse, cara, tu tem que ser professor de médico. Tu é um caso que tem que ser explicado. Tu tem que dividir isso aqui. Tanto que, eu já vou te responder uma coisa para você. Eu tenho um lema na minha vida, que eu carrego comigo, ó, sempre. É uma equação que ela não tem erro. Divide que multiplica. Deixa eu lhe perguntar, qual é o seu sonho grande, doutor? Qual é o seu sonho grande? Para a gente ir para a sessão presentes aqui, a pergunta, qual o seu sonho grande? Qual é o sonho grande do doutor Fernando Lemos? Talvez eu vou chocar muitas pessoas com o meu sonho grande aqui, cara. O meu sonho grande é levar Deus para a maior parte de pessoas desse mundo. Tanto que a cada 15 vídeos técnicos no meu canal, um vídeo eu falo sobre a parte espiritual. Qual é a minha fé, por que sofremos, destino da alma. Tudo que é médico vê muito paciente morrer, e tu vê que aquilo ali, quando acaba aquilo ali, é só o boneco que desligou. Então o meu sonho máximo, me perguntar para mim, eu já alcancei sucesso financeiro há muito tempo. Tá? Muito tempo. Tem pessoas que cuidam do meu dinheiro, dos meus negócios, daí, sim, né? E visibilidade, que bom, legal, bonito, estou feliz de estar aqui, feliz de estar em vários locais, sendo chamado tudo que é hora. Mas o meu sonho grande é levar Deus para as pessoas para mostrar que tem algo a mais do que essa vidinha que a gente leva aqui de levantar, de trabalhar, de dormir, de se acordar no outro dia, né? Porque eu vejo, às vezes uma vez um colega médico muito famoso lá de Porto Alegre da PUC, não vou citar o nome dele, ele me chamou e disse assim pra mim, Lemos, eles me chamavam lá, ele disse, cara, tem um cara diferente, ele tem uns 25 anos mais velho que eu, ele tem um cara diferente, cara, a gente sente algo quando tá perto de ti, né, e ele perguntou, o que tu tem de diferente? E por que tu crê nisso que tu vai me dizer? Pergunta assim. É um cara que ia de helicóptero primeiro cara que ia de helicóptero lá pro hospital. O único médico que tinha helicóptero na época lá. Ele é um cara muito rico, de família muito rica. E eu falei pra ele sobre a minha fé. E eu disse pra ele, cara, sabe por que eu acredito nisso? Porque as verdadeiras mudanças de vida que eu já vi
foram só através da fé em Deus e Jesus Cristo. Eu não acredito que as pessoas mudam fé. As pessoas mudam e voltam. Mas as mudanças reais, eu só vi pessoas que conseguiram entender essa fé de uma maneira diferente, cara. Não uma coisa abstrata, uma coisa ridícula, uma coisa assim impalpável, algo real, que é difícil de explicar. É difícil de explicar. É você entrar talvez num local escuro e tu ter certeza que alguém vai colocar uma escada para tu colocar o pé em cima. Mas as verdadeiras mudanças de vida que eu vi nesses meus 48 anos esse ano, 47, foram através dessa busca por Jesus Cristo na vida. E esse é o meu anseio máximo, é que as pessoas consigam entender isto. Quem é muito pobre, quem é classe média, quem é milionário, bilionário. Né? Que tem um monte de bilionário Ô, assistindo. doutor, eu queria perguntar se você, duas coisas. Se você usa a inteligência artificial no seu dia a dia e se você gosta de churrasco. Primeiro de tudo, duas perguntas boas, hein? Primeiro é o seguinte, ó. Eu vi que vocês falam sobre a Adapta, né? Na verdade, a minha equipe usa muito. Eu não uso muito. É, mais uma propaganda. Tá? Eu não uso muito, mas a minha esposa usa muito. Até a gente podia depois ver se consegue um desconto. Não, tu vai ganhar um ano de presente. Um ano de Adapta agora. É, tá. Então, a gente usa... Vocês são presentes aqui, a gente é o único podcast que dá presentes reais pros convidados. E o que nós usamos é o Adapta. Sério? Sério. Aí, ó, Max. Aí, Max. Aqui tem um presente da Adapta pra você, que tem 1 ano de acesso à assinatura completa da Adapta. Você já deve assinar, mas agora mais uma pessoa da equipe pode ter acesso. Então, um presentinho da Adapta. E sobre churrasco, gosta de churrasco? O seguinte, ó, vamos aproveitar essa perguntinha aqui, que é uma pergunta aqui polêmica, né? Só que é polêmica e uma pergunta boa para a tua audiência aqui, né? O mês de março é considerado o mês da cor azul, que é o mês de prevenção do câncer coloretal, certo? E aí chamam sempre os coloproctologistas e gastros mais conhecidos do Brasil para dar palestras, certo? E obviamente eu dei várias palestras e divulguei em mídias, tudo. E na verdade, o que nós aprendemos na faculdade de medicina? Todo mundo sabe. Carne vermelha é um fator de risco para câncer do intestino. Sempre foi isso. Tanto que o aluno sai sabendo que diz câncer de intestino, diz o fator de risco, carne vermelha. Né? Tem que comer no máximo 500 gramas por semana e olhe lá. Né? Então olha só o seguinte, só que o detalhe é o seguinte, se você pegar 100 coloproctologistas que deram essa entrevista, que nem tem isso no Brasil quase, 98%, para não dizer mais, vão citar a carne vermelha. Eu sou um dos poucos, mas embasado, né? Qual é a principal propaganda do canal Planeta Intestino? Aqui nós não trazemos achismo, doutor Fernando Lemos, de ninguém. Aqui é só assuntos baseados na ciência, com comprovação científica. Por isso que eu fico bem tranquilo com o que eu falo. Eu não falo do que eu acho. Isso é ciência. De onde é que veio? Porque, na verdade, tudo que é área, até na parte médica, tem muito papagaiada. Tu ouviu de alguém e tu repassa, nunca ninguém chegou lá. Onde é que surgiu isso aí? Olha só que interessante, ó. Em Lyon, na França, teve um encontro para poder ver qual é os fatores de risco sobre câncer de intestino. E foram estudar especificamente sobre a carne vermelha. E tinha 826 estudos, grandes, sérios, bem delineados, e foram alocados 20 médicos. Só que interessante que nenhum desses 20 médicos eram especialistas. Eles eram médicos voluntários. E nada contra quem é vegetariano, nada contra quem é vegano. Eu tenho amigos, parentes, familiares que são. Só que desses 20 médicos, 1/3 deles eram vegetarianos ou veganos. Então, só por isso, os pesquisadores já acharam que poderia ter uma tendência para tentar torcer que os artigos dessem, que continuasse dizendo que a carne... E desses 826 artigos, tiraram 800. Não me perguntem por quê. Esse é um mistério. Ficou só 26. E aí chegou à conclusão, carne vermelha. Só que tem um primeiro detalhe. Sabe o que incluíram como carne vermelha? Calabresa, pepperoni, mortadela, presunto, peito de peru, bacon defumado. Incluíram no estudo como carne vermelha. E quase todos os estudos sérios ao longo do tempo são estudos que não foram sérios em relação a esse assunto específico. Saiu em 2019 um estudo observacional.
né? A gente gosta quando é um estudo, a gente chama de ensaio clínico, randomizado, duplo cego, que tu vai acompanhando. Estados Unidos, que acompanhou 3 milhões de pessoas e chegou à conclusão que não acharam relação do câncer de intestino com carne vermelha. Então, este ano, quando teve esse mês de prevenção, eu fui o único proctologista que tive coragem de dizer em várias entrevistas, que me perguntaram qual é os fatores de risco para câncer do intestino, que eu vou dizer obesidade, sedentarismo, consumo de embutidos, pólipos intestinais. E eu disse, não, como eu falei, eu retirei da minha frase carne vermelha. Obviamente, nada na vida tem que ser com exagero, tem que ser tudo com equilíbrio. Mas eu não considero mais a carne vermelha como um fator de risco para câncer coloretal. Então a Minerva Foods vai te dar um churrasco. Por observação, eu acho impossível, porque que come de churrasco lá ia ter só câncer no Rio Grande do Sul. Não, se o cara chegar em Rosário do Sul falar que o negócio é risco, não vai ter nenhum paciente. Mas... Aí, ó. Pô, muito obrigado, cara. Sou um apreciador. Tem o kit Minerva kit de churrasco com e a carne. Muito obrigado, aí da Minerva pessoal. Foods, Estância 92, para fechar A a caneca. canequinha do podcast, para você levar para Muito casa. Obrigado, Pro seu pessoal. escritório lá para Rosário do Sul. Um gaúcho, o primeiro médico que a gente recebeu aqui no Café com Ferri, Fernando Lemos. 70, né? 70 episódios? 70 episódios no ar do podcast Café com Ferri, o podcast dos formadores de opinião. Se você é relevante, você assiste aqui. Ainda não uma hora do Brasil, mas de longe o melhor. Ano que vem, uma hora do Brasil. Doutor, muito obrigado pela presença. Episódio espetacular, muito conteúdo de qualidade, que é o importante para a gente trazer, o que as pessoas querem assistir é conteúdo compacto de qualidade. Isso é a coisa que mais dá audiência no Brasil. Muito obrigado pela presença. Um baita episódio. Em breve no ar, Dr. Fernando Lemos, do podcast Café com Ferri. Doutor, obrigado demais. Obrigado, Ferri. Aula. Obrigado, Felipe. Foi uma honra estar aqui com vocês. Doutor, foi espetacular o episódio. Vai ajudar muita gente a ir no banheiro todos os dias. E eu vou usar várias dicas aqui, obviamente, que eu extraio o máximo dos convidados. Cada episódio uma aula, o melhor podcast do Brasil. Compartilhem com os amigos nos grupos de WhatsApp. Muito obrigado pela sua audiência. Aquele até o próximo. teu amigo que tá com problema O na hater. barriga. O médico que é hater, manda pra ele. Um grande beijo a todos. Até o próximo episódio de Café com Ferri. Valeu, Obrigado, turma. gente. Um abraço.